A oração, ela cura, ela transforma, ela renova e nos direciona. Amém? O Senhor, pastor Leandro. Pai, Senhor, meus irmãos, nos seus lugares. Vamos prosseguir nosso assunto, já de vários dias, que é sobre escatologia, uma matéria muito difícil. Não é um estudo sistemático, mas são alguns pontos importantes da Bíblia. Começamos com as 70 semanas de Daniel. Então, o nosso primeiro ponto, depois passamos sobre a segunda vinda de Jesus, as duas fases. E hoje nós vamos falar, na última aula, que incluiu ressurreição, a primeira ressurreição, nós falamos sobre a grande tribulação, que é o período em que a terra passará por momentos muito difíceis, quando surgirá a besta, que é um homem, o anticristo, que vai reinar na terra como um governo mundial. Ele vai celebrar uma paz por meio de uma aliança que fará com as nações, incluindo aí o povo judeu. Depois, no meio da semana, e essa semana de 7 anos é a última semana de Daniel. Nós falamos que depois que Jesus veio, que foi morto e ressuscitado, a partir dali parou de contar as 70 semanas de Daniel. Faltava uma semana. Essa última semana é exatamente a grande tribulação, que é o período de tempo em que Deus vai derramar juízos sobre a terra, com o objetivo, primeiro, de converter os judeus e de punir todos aqueles, ou fazer com que todos aqueles que rejeitaram a Cristo, se quiserem ser salvos, dê a sua vida pela sua salvação. Está fechado nesse período a porta da graça. É como se o Espírito Santo saísse da terra. Ele não manifestará mais, a não ser no final, sobre o povo judeu, mas as pessoas que aceitarem a Cristo, ou as que tiverem aceitado, mas não subiram para o céu por causa de não estar preparadas, elas vão então revolucionar o mundo quando souber que Cristo voltou. Por isso a necessidade de fazer calar toda a voz que fala em Cristo. Por isso o governo chamará anticristo. E as pessoas não terão liberdade de expressar sua fé, e para fazer serão perseguidas. Então será um período tenebroso. Nesse período, então, é o que eu vou falar hoje, a igreja estará, sabe aonde? No céu. Glória a Deus! A chegada da igreja no céu, é o que nós vamos falar agora. Enquanto a grande tribulação toma conta do mundo, a igreja estará em gozo perene no céu. A chegada, nós estaremos lá para desfrutar tudo o que Deus reservou para os salvos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aí que nós vamos entender tudo o que Cristo conquistou para nós, a morte dele, o que vai representar para nós. Com a chegada da igreja no céu, 3 coisas acontecerão lá. Aqui na terra, grande tribulação. No céu, uma grande movimentação. A igreja, a noiva, chegou. E a primeira coisa é a noiva
será apresentada ao noivo pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É como se um general ou, vamos dizer assim, um coronel apresente a sua tropa a um general, que é Deus. A tropa é a igreja. O coronel é o Espírito Santo. Tipificado na Bíblia, e eu quero citar aqui Gênesis 24, quando Eliezer foi enviado por Abraão para buscar a sua noiva lá no meio dos seus parentes, e ele foi, buscou e trouxe Rebeca para, andando pelo deserto, até chegar em Canaã, onde Abraão peregrinava. E ao chegar, ele então apresentou a sua noiva, a Rebeca, a Isaac. Nesse contexto, então, Abraão tipifica Deus, Eliezer tipifica o Espírito Santo, Rebeca tipifica a igreja e Isaac tipifica Jesus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a igreja são as coisas mais importantes que existem. Outra coisa que acontecerá no céu é o julgamento da igreja. Após a apresentação, iremos para a sala do juízo e seremos julgados. Sala é uma forma de dizer. Porque vocês acham que a igreja cabe numa sala? É no céu. Vai ser reservado uma parte do céu para isso. Vamos então para entendimento melhor, que seja uma sala. A igreja toda estará numa sala. Uma sala muito maior do que o Brasil. Você sabe que o Brasil é o 5º maior país do mundo, né? Se for considerar continuamente, não considerando terra descontínua, que é por causa desse descontínuo que os Estados Unidos passa a ser o 4º, senão por causa do Alasca. O Alasca é separado dos Estados Unidos por mares, mas pertence aos Estados Unidos. Com o Alasca, os Estados Unidos passa a ser o 4º e o Brasil o 5º. Sabiam disso? Na geografia vocês estudaram isso. Então, todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está para expor os títulos, a Bíblia aqui? Só não sai lá, né? Então, vocês esticam um pouco o pescoço, se quiser ler, ou muda de posição. Vamos, 2 aos Coríntios 5, versículo 10. Esse texto é muito importante que os crentes saibam disso, o que Paulo falou pela revelação do Espírito Santo. Porque todos, não vai escapar um. Estamos falando de quem já foi arrebatado, viu, gente? Certo? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas quem fez o mal, esse mal aí não é mal pecado, porque se fosse nem arrebatado seria. Ali seremos julgados por tudo quanto houvermos feito,
quer bem ou mal através do corpo. Então este mal não é um mal de pecado. Se fosse pecado, nem arrebatados seríamos. Este mal é no tocante à obra do Senhor. Ou seja, tendo trabalhado de maneira displicente, ali passaremos vexames. Pois o trabalho desaprovado por Deus impede que você receba galardão. E isso está lá em 1 Coríntios 3, vamos ler também a partir do versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. Porque todo... Não é isso aí ainda. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo dizendo, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele. Paulo está falando das igrejas como um todo, está falando então que ele colocou um fundamento como sábio arquiteto. Qual é a base? Hein? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o ensinamento fundamentado em Cristo. E outro edifica sobre ele. Mas deixa cada um como edifica sobre ele. Cada um. Como é que você tem feito a obra de Deus? Como? Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é tal qual o fundamento que Paulo está apresentando, Jesus Cristo. Vamos. 12. E se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, que Paulo apresentou às igrejas, que é o fundamento de todas as igrejas, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, prossegue. E a obra de cada um se manifestará. É lá no tribunal que isso vai acontecer. Na verdade, o dia declarará, que é o dia do julgamento. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos ler o texto todo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Nós sabeis, acho que eu vou só até aí. Esse como-se pelo fogo é como alguém que tem a sua casa, a casa pegou fogo e a pessoa se salvou com a roupa do corpo. Só isso, perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas o tal será salvo. Por isso é importante que os crentes trabalhem na obra de Deus. Muitos trabalham, depois desistem. Muitos trabalham, depois desfazem o trabalho que fez, porque muitos deixaram até de ser crentes. Ali seremos julgados por tudo quanto houvermos feito. Não vai escapar nada. Aquele que construiu com ouro, prata ou pedras preciosas, esse tal receberá galardão, porque o fogo não destruirá essas obras. Mas aquele que construiu com madeira, feno ou palha, o tal sofrerá detrimento, entretanto, será salvo como que pelo fogo. Portanto, vejamos como estamos edificando sobre esta base que é Cristo. Como é que você está edificando? Como é que você vê a obra de Deus? Não é só para obreiro, não, é todos.
todo mundo lá vai receber galardão. Todo mundo, seja obreiro ou não, todos os crentes. O ouro e a prata e a pedra preciosa fala exatamente da cooperação da Trindade eterna. Fala na vida do crente aqui na terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está sempre cooperando conosco, com todo aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus, no seu limite, nos seus talentos, ou no seu único talento. Se alguém recebeu um talento só e granjear para arrumar mais um, esse mais um lá no céu significa que ele trabalhou e produziu 100%. E por que esses outros materiais que fala aí? Mas primeiramente vamos ao ouro, fala da realeza, que é da presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus precisa ser identificada na vida dos crentes. Por onde você for e você ficar algum tempo em algum lugar, alguém identificará que você é um crente. E identificando você como crente, a sua vida então vai fazer com que as pessoas que te conhecem honrem, glorifiquem, exaltem a Deus ou desprezem a Deus por causa da sua conduta. Porque você é o quinto evangelho dos descrentes. A nossa Bíblia tem 4 evangelhos, a do descrente tem 5. Ele não lê Mateus, não lê Marcos, não lê Lucas e nem João. Lê o quinto evangelho, a vida do crente. Esse é o evangelho que o descrente lê. E quando ele lê a sua vida, ele se motivará a conhecer a Deus, quererá vir à igreja que você congrega, falará bem das igrejas, ou você será mais um, somando a diversos outros que levam as pessoas a falarem mal da igreja. Bom, mas além do ouro falar dessa como pedra preciosa, como um diamante, desculpa, o ouro como um metal dos mais desejados, o mais nobre, falar dessa realeza, dessa presença de Deus em nossas vidas. A prata fala da redenção por intermédio de Jesus. Por isso a nossa vida prega também, o nosso silêncio prega também. Quantas vezes os crentes deixam de pregar porque estão falando o que não devia falar? Estão se bronqueando, dando bronca, se exaltando como não deveria. Quantas vezes nós pregamos sem dizer uma palavra, com o nosso testemunho do silêncio, quando, normal pela conduta do ser humano sem Deus, você partiria para um duelo? Quantas mortes, quantas brigas ocorrem todos os dias no Brasil, aqui em Goiânia, enfim, aí no trânsito, desentendimento por coisas banais, e que às vezes o crente também está nessa. Acho que lá no Rio de Janeiro quem dizia isso era o pastor Eliel, ele era meu vice, ele tinha muitas anedotas para contar. Houve uma colisão, 2 carros, e aquele que se achava no direito e estava certo, levantou, desceu do carro, o outro desceu também e mandou murro no outro. Paulada, chute e soco. E o outro foi se afastando para trás,
O sangue de Jesus tem poder. Ah, você é crente? Eu sou, então Pai do Senhor. Também sou crente. Crente age assim. Se você tem a prata, que é Cristo, as pedras preciosas falam do adorno do Espírito Santo, de sua participação na obra de Deus. Você que edifica com ouro, prata e pedras preciosas, está edificando com a cooperação da Trindade. Nós não fazemos a obra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus. Quando vocês cantavam aqui, Dinaí, a igreja que você dirige hoje com o Mauro, o pastor Mauro, eu passei muito ali a pé. Naquela rotatória antes, você está indo aqui para lá, saindo como se estivesse da igreja do pastor Valdevan, onde eu dirigia. Então, uma rotatória, tem para ir para lá. Ali, depois que faz a rotatória, logo à direita, morava Orlando Veiga. Quem é Orlando Veiga? Pastor Orlando. Quem ganhou para Jesus? Um pouco à frente morava a irmã Sebastiana. A irmã Sebastiana era a mãe da Forcena. Forcena é a nora do pastor Amador. E a irmã Sebastiana não faltava. E um dia ela não foi, no final de semana, no domingo ela não foi. Na segunda-feira, eu e Lídia fomos à sua procura. Fomos de quê? De bicicleta? De carroça? Seria os transportes disponíveis por lá. Não, mas isso, nós fomos a pé. E encontramos a irmã Sebastiana doente. Cantamos o hino 4. Deus cuidará de ti. Saímos, deixamos a irmã Sebastiana curada do seu coração. Morreu muitos anos depois, eu nem estava mais aqui. Você já saiu da sua casa para fazer algum tipo de trabalho assim? Isso vai contar muito no dia lá. Todo o bem que você fizer por meio do seu corpo para o engrandecimento da obra de Deus aqui na terra, lá no céu estará tudo registrado. Glória a Deus! Mas tudo que você fez, pode até ter feito muito, mas fez mal feito, fez reclamando, fez murmurando, fez e desfez, é como se você estivesse trabalhando com madeira, com palha e com feno. Feno é um tipo de palha também. E se colocar no fogo, queima tudo. Lá no céu você vai passar por esse tipo de coisa que você vai passar. Alguns podem passar vexames. Aí, no caso dessa leviandade humana, de fazer a obra de Deus de qualquer jeito, podemos destacar o meu eu. O eu é o grande problema na obra de Deus. Porque o eu é uma fera que está aí dentro da gente. Essa fera chamada eu não é fácil de ser domada. É verdade. Por isso, dos 9 componentes do fruto do Espírito, um dos mais difíceis, para não dizer o mais, é o domínio próprio. Aleluias. Dominar essa fera que está. O eu, em primeiro lugar, a gente está edificando com material destrutível. O fogo vai destruir e o tal não receberá galardão.
Nisto vemos que o nosso galardão será de acordo com o que trabalharmos. O que você tem feito para Deus? O que nós temos feito? Porque alguns estão parados. Trabalho. Os hospitais, as penitenciárias, os crentes fracos, os desviados, as almas perdidas esperam por nós. Lembra quando você tinha aquela palavra de ânimo, aquela palavra de carinho? Você sabia buscar as almas para o reino de Deus e agora você cruzou os braços? Tome cuidado. Jesus está chamando de volta para o trabalho. Quando você subir no arrebatamento, será galardoado. Tomara que você receba um grandioso galardão por todo o trabalho feito para Deus na terra. Não está aqui nas minhas anotações, mas eu quero destacar 3 coisas que serão consideradas no julgamento. Conduta, trabalho e tratamento. Qual é a sua conduta como crente da terra? Como você trabalha como crente? E como é que você trata os irmãos da fé? Aqui, 2 irmãos aqui no exemplo, quando descobri que era crente, então se acalmaram, se abraçaram, papai do Senhor e tal, certamente fizeram um acordo. Estavam certo eles? Não, mas só descobri então que o outro era crente, então mudou. Você já teve a oportunidade de ficar zangado e não ficou? Você já teve a oportunidade de xingar alguém e não xingou? De falar um palavrão e não falou? Isso é porque você é crente. O trabalho não se trata de quantidade, mas de qualidade. O que você for fazer para Deus, faça bem feito, faça com amor. Glória a Deus! Não é porque o pastor pediu. Não é porque eu estou até ganhando dinheiro para fazer algo na igreja. Vamos dizer aqui, algo material. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Para honrar a Deus. Então, e a terceira coisa é as bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Terminando ali o julgamento, iremos para outra sala. Eclesiastes 2:4, me parece, fala da sala do banquete. Como ali há uma tipologia da noiva com o noivo, então a gente pode considerar que as bodas será numa sala. E que sala? Tamanho do que? Do Brasil? Tamanho da China? Falar nisso, qual é, só para cá, qual é o país maior em extensão territorial do mundo? E o segundo? A Rússia é o primeiro, né? E qual é o segundo para cá? Hã? Não. Em extensão territorial. Hã? China. China. E o terceiro? A Índia. E o quarto e o quinto eu falei, né? Qual que é o quarto? E o quinto? Brasil. Brasil. O que é as bodas do Cordeiro? Então, terminando ali o julgamento, iremos para
uma outra sala, a sala do banquete. Você colocou o texto que eu falei? Não. Nem pedi. Estaremos deslizando sobre as ruas feitas de ouro. A sala do banquete é o céu. Lá é tudo lindo, tudo é maravilhoso. Passaremos pelos corredores nunca vistos, veremos a árvore da vida, o trono do Cordeiro, o rio da vida. Toda a glória celestial será contemplada por você. Glória que humanamente é impossível de se retrate aqui. A glória do céu é a glória de Jesus. Céu só tem sentido por causa dele. No momento do banquete das bodas do Cordeiro, assentar-se-ão naquela mesa Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Nós veremos lá ali Paulo, Pedro, João, todos os patriarcas e profetas, os apóstolos. Podemos ver, por exemplo, Gunaviga, Daniel Belo, fundador da Assembleia de Deus no Brasil. Podemos ver John Wesley, George Miller, o maior ganhador de alma Mundi, e assim por diante. E podemos ver também crentes que a gente conheceu aqui na Terra, parentes. Imagine isso. Eu estou no céu. Com galardão. Aqueles que perderam os galardões porque trabalharam mal vão sentir esse momento de tristeza, sim. Quando é então que lá no céu não vamos ter mais nenhum sentimento que nos liga à terra? Eu não sei exatamente o momento, mas do perfeito estado eterno não temos lembrança, nós não vamos lembrar de nada do que foi ruim na terra. Mas no momento do julgamento, pelo menos, nós vamos nos arrepender de termos sido crente preguiçosos, relapsos, desobedientes, faladores, murmuradores. Vou colocar para você aqui uma prova. Amanhã, ou quem sabe ainda hoje, se você tiver a oportunidade de reclamar de alguma coisa, não faça. Na hora que você deixar de fazer, você vai lembrar desta palavra, mas você não o fará porque lembrou simplesmente do que eu disse. Porque você naquele momento estará se comportando como um cristão genuíno. Quantas oportunidades nós deixamos passar a provar isso, até dentro da nossa casa. Será que lá vai ter uma mesa, pregador? Naquele grande salão, naquele grande banquete? Se tiver, Jesus vai estar na cabeceira. O quadro de Leonardo da Vinci é falso, da Santa Ceia. Não existe aquele quadro, aquele banquete, a sala que Jesus celebrou a ceia, a Páscoa e instituiu a ceia com os seus discípulos, não era daquela forma. Nem tinha cadeira, sentava era no chão. E Jesus não ficava na cabeceira porque a mesa era em forma de U. E nós já fizemos uma ceia aqui, fizemos crentes descobrir qual era a posição que Jesus estava. Nós identificamos naquela ceia 3 pessoas, aliás 4. Nós identificamos
João, que a Bíblia já fala, ficava ao lado de Jesus na ceia e encostava a sua cabeça no seu ombro, e ele encostava para o lado direito ou esquerdo. Ele do lado esquerdo, para o lado esquerdo, do lado do seu coração. O segundo era Judas, porque Jesus falou que era aquele que metia a mão com ele no prato. E só podia meter a mão com ele no prato João e o que tivesse à sua esquerda. Os outros não podiam. E Pedro, que certamente na mesa em forma de U, era o último, aqui de frente de João. Por quê? Porque ele falou assim: João, pergunta aí pro mestre quem é. Porque João estava triste, Pedro estava triste, estava sentado lá, todo curricidão. Pedro era problemático. E por quê? Porque ele foi um dos que foi preparar a mesa. E na hora de sentar, não teve a chance de sentar de Jesus. Então ficou conversando para ali e para cá, quando só tinha outro lugar. Por isso que quando Jesus colocou a toalha para lavar os pés, foi lavando de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Quando chegou em Pedro, parecendo, ficando assim, parecendo que ele era o último, quando chegou nele, não, em mim não. Lavar meus pés? Não, Senhor. Quando Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele diz: não, Senhor, então não lava os meus pés, não, a cabeça, lava o corpo inteiro. O que eu mais quero é fazer parte. Diz: não, João, Pedro, é só o que está sujo. Então, meus irmãos, seremos ali, pensa numa coisa gloriosa. Seremos ali igual a ele. João disse que como ele é, nós seremos e veremos como ele é. 1 João 3:2. Coloque isso aí. Aí dar-se-á o grande casamento da igreja com Cristo. Claro que é uma coisa simbólica esse casamento aí. Tá? Aquele momento da noiva com o noivo. Colocou? Amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Amém. Somos ou não somos? Somos. Somos filhos de Deus ou não somos? Somos. Somos agora, filhos de Deus. Glória a Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Nossos olhos vão ver o Aleluia! Cristo. Nossos olhos vão ver Jesus. No final da ceia das bodas do Cordeiro estará terminado então o 7º ano. O 7º ano, que é o último ano dos 7. Completou-se a última semana. 7 anos. Aqui na terra, a coisa está pegando fogo. A guerra está declarada para destruir os judeus. O grande alvo do anticristo é destruir os judeus. Estará terminando então no céu as bodas e aqui a grande tribulação.
Aí Deus estará dando ouvidos à oração do povo de Israel na terra. Porque o povo de Israel, na grande tribulação, ele vai então clamar. Porque a terra está quase sendo consumida pelo anticristo. Os judeus, não suportando mais, começam a clamar a Deus, despertados pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor não se manifestou no meio dos ímpios, dos gentios, mas agora no final vai se manifestar no meio dos judeus. Zacarias, vamos ler esse texto, 12, versículo 10. Ouça a importância desse texto. Aí está escrito que Deus derramará um espírito de graça e súplica sobre todo o povo judeu. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram. Está falando isso aqui é quem? Jesus. Que eles traspassaram, mataram, e o prantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles ali então começarão a chorar e dizer: mas nós matamos aquele que nós matamos lá no passado, era o Cristo. Eles clamarão ao Senhor, que os ouvirá. Neste momento, então, nós receberemos a ordem de descer com Jesus para defender os judeus. Então, irmão, coloca aí agora Apocalipse 19, que é o último texto que a gente vai ler, alguns textos. Primeiramente, vamos colocar os versículos 7 a 9. Eu não li esse texto, que fala sobre o final, então, daquele encontro da igreja com o Cordeiro lá no céu, nas bodas. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. É hora de casar. Glória a Deus. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, a noiva, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus. Está vendo aí aquele momento? O céu vai bradar. Vai ser declarado na eternidade, lá no céu, esses momentos tão gloriosos. Eita glórias! Aleluia! Aleluias! Deus seja louvado! Porém, neste momento da oração de Zacarias 10, 12, 10, neste momento, então receberemos a ordem de descer com Jesus para defender os judeus. João viu o Filho do Homem descendo, montado num cavalo branco, com as roupas salpicadas de sangue e o nome escrito, a palavra de Deus. Glória a Deus! Vamos ler o texto. E seguiam os exércitos celestiais, vestidos de linho fino. Para os irmãos entenderem uma coisa. Nesse momento aqui, quem vai descer com Jesus é a igreja. Aleluia! Os santos, em outros textos falam, é a igreja, não são os anjos. Os anjos podem até descer. Os anjos estão sempre a serviço, tá? Mas... E disse-me, não, agora é a partir do 11. Versículo 11. Naquele dia,
será grande o pranto em Jerusalém. É aquele pranto de Zacarias 12:10. Os judeus estão chorando, a cidade de Davi está clamando. O Espírito de Deus vai encher os judeus que ainda estão vivos, e eles vão clamar, e a voz deles vai ser ouvida no céu. Naquele dia, profetizado por Zacarias, será grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon no Vale de Megiddo. Isso aqui é um outro momento aqui para se falar sobre a questão do Vale de Megiddo. Então vamos para frente. Você pode... Não, irmão. Não, você está... Não é aqui não. Você está meio confundido. Tem um pouco a ver com... agora, irmão. Apocalipse 19, versículo 11. Ok. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia! Vamos prosseguindo. Enquanto eu não falar, você vai se falando, vai passando. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Como é que Jesus se chama? Palavra de Deus. Glória a Deus. Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. Aleluia. Jesus é a palavra viva. Por isso, ele faz questão que o mundo veja que está lá colocado esse nome. A Palavra de Deus. Vamos. 14. E seguiram-no os exércitos que haviam no céu. Quem é? Que exército é esse? A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vai seguir. Em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É as vestes da noiva. É as vestes da igreja. 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. As nações que fizeram, como eu disse lá atrás, aquela confederação de nações para apoiar o anticristo, e depois outras nações também vão se levantar para se unir, para guerrear. É a última guerra da história. Nós vamos falar sobre ela depois. E ele as regerá, aguda espada para ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar e o vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nessa época, Deus vai manifestar toda a sua ira contra as nações. Ainda não é a ira de Deus contra os pecadores, porque aí não é o juízo final. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Digam: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai lá. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este o Jesus que nós servimos aqui. Seja crente, alegre, feliz. Levante a cabeça. Você serve o maior. 17. E vi um anjo que estava no sol. Será que esse anjo é poderoso? Não? Tente ficar pelo menos algumas horas sem proteção no sol um dia.
Mas esse... E que distância nós estamos do Sol? Esse anjo estava no Sol, lá. E viu um anjo que estava no Sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Ou seja, o meio do céu, não que elas estavam no céu, no firmamento, onde estão as aves de rapina. O anjo clamou: aves de rapina, urubus e companhia limitada, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Nós acabamos de sair da ceia das bodas do Cordeiro, a festa de casamento, e agora é chamado pelo anjo para as aves do céu, para a ceia de quem? Do grande Deus. Que ceia é essa? Vamos. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos. Graças o nosso Supremo vai estar aí. E a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. O que é isto? É o julgamento das nações que se levantaram no período da grande tribulação para destruir os judeus. Todas as nações que foram na onda do anticristo e fizeram um acordo para destruir Israel serão aqui julgados. Por isso o crente não fala mal de judeu, não prega contra Israel. Nós sabemos que o tempo agora é dos gentios e é o nosso tempo, é o tempo da igreja. O tempo para eles parece que não está contado, só se eles se converterem e fazer parte da igreja. Mas a 7ª semana, a 70ª semana será deles. E agora Deus já está punindo quem se levantou contra eles. Vamos lá. E vi a besta. Quem é a besta? E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quando o anticristo, que estava subindo do vale do Megido, que fica uma distância aproximadamente de 100 quilômetros de Jerusalém, é no pé do Monte Carmelo, é um grande vale onde ali vão se reunir para sair em comboio para chegar e destruir os judeus. Quando eles estão para chegar, os judeus clamam e aí Deus aparece, Jesus aparece para defender o seu povo. E o anjo que clamou lá no sol para as aves é que toda essa turma aí, ó. Vamos para o seguinte. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e lixo. Isso aqui é o inferno. São as únicas pessoas que vão ser jogadas vivas no inferno. É a besta e o falso profeta. São dois homens. Vão ser jogados vivos. Vamos para o versículo seguinte. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Sabe por quê? Que quando o anticristo viu Jesus descendo o cavalo branco, ele declarou guerra. Vamos destruir, vamos acabar com ele. E o que saía da sua boca? Espada. Espada. Vamos para o versículo seguinte. Acho que é aí, até aí. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui já é o início do milênio.
Essa guerra aí é a guerra do Amargedon, que será objeto de uma palavra específica para isso, tá bom? Então, meus irmãos, em Zacarias 10, 12, 10, nós já lemos, está escrito que Deus derramará um espírito de graça e súplica sobre todo o povo judeu. Eles clamarão e o Senhor os ouvirá. Neste momento, estarão recebendo a ordem de descer com Jesus para defender os judeus. João viu isso, conforme nós já lemos. Dali, não é mais aquele Jesus sendo chutado, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo crucificado, sendo maltratado, rejeitado pelo seu povo. Não é o Messias que eles estavam querendo naquela época, mas sim, e aí sim vai ser o Messias que eles achavam que ele teria que ter procedido assim lá quando ele veio. Por isso eles o rejeitaram. Jesus teria que implantar o seu reino no coração dos homens, e implantou no nosso coração, nos conquistou. Nós somos seus súditos, seus seguidores, seus servos. Nós honramos a Ele. Glória a Deus. Então, Deus nos abençoe. E na próxima aula nossa é a fase invisível da vinda de Jesus. A fase invisível da vinda de Jesus, que vai ser... E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre a guerra do Amargedon, que é um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre isso, para depois entrar no milênio. Eu pensei que concluiria até o milênio hoje, mas não foi possível. Vamos ficar de pé.